minhas estrelas! Estamos aqui mais uma vez no nosso quarto episódio com uma excelente, maravilhosa pessoa que eu nem estou acreditando que está aqui muito tempo sem vê-la e vai ser um prazer entrevistar e saber de perto a história de superação, uma história que com certeza motiva muitas mulheres, né, Bruna? E inicialmente, como sempre, eu gosto que a pessoa própria se apresente e fale um pouquinho do início. Primeiramente, se apresente pra gente, Bruna. Nossa, eu não achei que eu fosse ficar tensa. E eu tô tensa. Tá tensa? Tô tensa, mesmo diante da minha amiga querida de tantos anos. Meu Deus, Jane, primeiramente quero te agradecer pelo convite. Dizer que é, pra mim, uma bênção de Deus estar te vendo aqui. Amém. Te vendo bem, te vendo feliz, engatando esse projeto, né? E eu quero ser testemunha lá na frente, quando esse projeto estiver aí, assim como muitas estrelas no Com céu certeza. também, quando esse projeto estiver lá em cima, bombando, sendo reconhecido e conhecido. Eu quero testemunhar que eu estive aqui no quarto episódio, né? Então, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Avelar. Eu sou empresária do ramo de entretenimento. Uma das minhas empresas, a mais conhecida, é a Decor Dreams, que é a empresa de festa infantil, que é o nosso carro-chefe, a empresa que me lançou no mercado do empreendedorismo, né? Foi meu primeiro negócio e é hoje o meu principal negócio. Mas além da Decor Dreams, hoje a gente tem mais duas empresas também do segmento de entretenimento, também no setor de eventos, que é uma empresa de assessoria para festas infantis, que é essa empresa de assessoria que é oferecida. Esse serviço de assessoria, ele é exclusivamente para clientes da Decor Dreams. Mas eu resolvi segmentar para a gente ter hoje um alinhamento também dentro do negócio, né? Sim. Então, hoje a gente tem a Bless, que é uma empresa de assessoria para festa infantil, que é uma empresa que simplesmente não dá trabalho nenhum para a mãe. A gente elabora todo o projeto da festa, todo o planejamento, triagem de fornecedores, execução do projeto, acompanhamento no dia do evento, tudo a gente faz. E a terceira empresa hoje é a Avelar Entretenimentos, que é uma produtora de eventos corporativos. Essa mulher não para, hein, gente? Pois é muita coisa. É muita coisa. Na realidade, é tudo dentro do mesmo segmento. Sim. E tudo saiu da Decor. Tudo saiu da Decor Dreams. As duas outras empresas saíram da Decor Dreams. Na realidade, eu sempre prestei esse serviço dentro da Decor, mas no ano passado, né, depois de algumas mentorias, algumas consultorias, alguns cursos que eu fiz na área, principalmente na área empresarial, eu senti a necessidade de segmentar. Sim. Para ter um alinhamento mesmo profissional, ter um segmento para cada um. Então, hoje a gente tem a Decor Dreams, a Blaze Assessoria e a Avelar Entretenimentos. Olha que interessante. Então, no caso, em uma empresa, você surgiu a necessidade, na verdade, você sentiu a necessidade de assessorar as mães. Porque, com certeza, é muito trabalhoso você ter que montar uma festa para uma mãe que tem uma vida super corrida, ter que saber escolher fornecedor certo. Exatamente. Às vezes, as mães ou deixam de fazer uma festa ou fazem de uma maneira que elas não gostariam de ter feito, porque não tem tempo, não tem como organizar, não tem como alinhar os processos. E aí eu senti essa necessidade nelas e eu, tendo todo o know-how, tendo conhecimento nessa área, já fazia, sabe? Já ajudava as mães nessas escolhas, escolha de fornecedor, o que fazer, com quem fazer, quantidade, sempre ajudei. Sim. Mas senti a necessidade de profissionalizar esse segmento e conseguir dar um apoio de uma maneira diferenciada para essas mães. Com certeza, essas mães ficam gratas de quando encontram o seu trabalho, né, Bruna? Inicialmente, né, quando a gente fez todos os outros episódios, nós sentimos aqui que cada segmento vai ter uma oportunidade de você não só empreender num tipo de negócio, você tem aí, abre um leque de várias oportunidades. E o principal disso tudo, empreender, está em gerar também novas oportunidades, não só para quem empreende, mas colocar comida na mesa de muitas pessoas. O que você tem a dizer para mim, Bruna, em relação à gratidão de hoje você conseguir proporcionar isso para, com certeza, você tem uma equipe. Isso aí. E todo mês você lá,
ajudando outras pessoas, né? Dando a possibilidade delas levar o alimento para casa, conquistar objetivos, sonhos. Porque é uma frase muito conhecida que ou você trabalhe para conquistar o seu sonho, ou você irá, né, trabalhar para conquistar sonhos de alguém. Mas tem pessoas que, infelizmente, não estão preparadas para lutar pelos seus sonhos e preferem, obviamente, trabalhar para outras pessoas. Mas ai de nós se não tivesse outras pessoas também disponíveis, né? A questão é ser feliz independente de qual seja, trabalhando, prestando serviço ou empreendendo. O nosso foco aqui que eu deixo bem claro para você, mãe, para você que está com a necessidade e sentindo uma vontade em empreender, é que sempre irá surgir oportunidades. A Bruna, eu conheço ela já aproximadamente, tem o quê? Uns 15 anos já, 15 Bruna? anos, 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. E quando eu conheci a Bruna, a gente trabalhou, né, numa grande escola de inglês, o WhatsApp, e a pergunta que vem agora é como surgiu a ideia? Eu vou trabalhar com decoração. Jane, você tocou num assunto, né, inicialmente na sua fala, que ela vem agregada de tantas ramificações que a gente consegue tirar para falar sobre tantos assuntos só nesse trechinho que você falou. E eu começo pelo seguinte: hoje a gente, como empresário, a gente consegue gerar oportunidades para as pessoas, principalmente, enxergarem o potencial delas. Sim. Né? Eu falo isso muito com a minha galera, sabe? Com a minha equipe, que Sim. eu carinhosamente chamo de meus meninos. Sim, eu sim. falo isso muito com meus Vamos meninos. Alimentar os meninos. Alimente seus meninos. Sim. Eu falo isso muito com a minha equipe. Sim. Sabe? Que muitas vezes as pessoas estão trabalhando com a gente. Na realidade, elas não estão trabalhando, elas não estão trabalhando com a gente. Elas estão trabalhando pra gente. Sim, exatamente. E é diferente. Quando Sim. você tem um envolvimento na empresa, um comprometimento, você se enxerga pertencente àquele lugar e você se projeta de uma maneira diferenciada dentro daquele negócio, passando a entender que dali você tira o sustento da sua casa, o sustento da sua família e que você gera oportunidades para outras pessoas. Eu falo isso muito com a minha galera. Por quê? Para eles ali pode ser uma festa. Só que daquela festa ali, você gera oportunidade. Para eu fazer uma festa hoje, eu preciso de pelo menos 3 funcionários. Sim. Desses 3 funcionários, já são 3 famílias. Olha só. Além dessas 3 famílias, em uma festa eu preciso de bolo, eu preciso de doce, eu preciso de forminha para doce, eu preciso de lembrança. Buffet, que no buffet você tem garçom, você tem copeira, você tem o dono do buffet. Ou seja, em uma festa, uma festinha que você faz de aniversário de 1 ano pro seu filho, Sim. você tem uma geração de emprego, Sim. de oportunidade, de renda para pelo menos umas 15 famílias. Você já parou para pensar nisso? Gente, tô pensando agora, né, com você e já tive, assim, essa questão de pensar em gerar oportunidades. Hoje você podendo levar aí aproximadamente com uma festa, alimentando 15 famílias. Você imagina a proporção disso, inclusive para girar a economia do local também. E aí eu entro para um segundo tópico dentro disso daí, que aí eu já vou lá no final da sua fala. Você comentou, a gente se conheceu trabalhando numa empresa. Sim, exatamente. E dentro dessa empresa que eu trabalhei, eu não sei se você vai se lembrar disso, eu era gerente. Sim, mas com certeza. Tinha um envolvimento tão grande ali naquele lugar que eu me sentia a dona. Você era apaixonada. Eu me sentia a dona. Sim. E eu tratava ali tudo como se fosse meu. Sim. Então, dentro de um negócio hoje, você, mesmo quando você está como funcionário, tem a visão de dono. Exatamente. Tem a visão de proprietário. Sim. Porque é ali que Deus pode te honrar. Exatamente. Abrir a sua visão para você ter acesso àquilo que ele tem para você. Exatamente. Porque eu nunca teria na minha vida a oportunidade de ter o meu negócio se eu não tivesse tratado o negócio das outras pessoas como se fosse meu. Falou tudo, Bruna. Então, assim, e eu tô falando tratar como se fosse meu, eu não tô falando só de atender o cliente com excelência
ou de fazer o meu trabalho bem feito. Eu tô falando nos mínimos detalhes. É uma folha de papel toalha que você vai no banheiro, você lavou a sua mão, você puxou uma folha de papel toalha, secou a sua mão. Pra que você vai tirar aquele monte? É isso, é você sair de um ambiente, apagar a luz. É você pensar mesmo nos mínimos detalhes, na economia, o quanto aquele patrão, ele tá trabalhando ou ele já trabalhou para conquistar aquilo ali que ele tem. Exatamente. E isso é o que limita a visão de muitas pessoas hoje, que inclusive trabalham em pequenos negócios. Sim. Porque hoje é uma dificuldade muito grande que o pequeno empresário tem de conseguir mão de obra para trabalhar para ele. Sim. Porque às vezes existem pessoas que se submetem Sim. a um trabalho em uma grande empresa, trabalhando muito e ganhando muito menos do que ganharia ou ganha trabalhando em uma pequena empresa, mas não se submete a uma empresa pequena por não valorizar. Mas é aquilo, eu inclusive postei essa semana, né? Todo caminho de sucesso teve um ponto de partida. E é uma frase que eu gosto muito também, que toda a maior árvore da floresta, ela nasceu do chão. Exato. Então, aquela empresa que hoje é grandiosa, Sim. ela cresceu, ela já foi pequena. Então, existem pessoas que têm essa visão limitada e acabam, dentro de uma empresa pequena, não se dedicando tanto como se dedicaria se fosse uma empresa grande. Não enxerga o potencial de crescimento que tem. E, assim, hoje eu louvo a Deus pela vida das pessoas que passaram pelo meu caminho, que passaram pela minha empresa e pelas que estão comigo hoje. Sim. Porque é através daquelas que passaram que eu aprendi, que eu cresci, que eu amadureci. Porque quando a gente começa a empreender, a gente não nasce sabendo. Não. A gente vacila. Exatamente. A gente erra. A gente erra como ser humano. A gente erra como patrão. A gente erra como profissional, né? E assim, assumir essas falhas, assumir os seus erros, rever as suas posturas para seguir em frente de uma maneira muito melhor, isso é muito importante. Exatamente. Isso é muito importante. Só que é um nível de maturidade que você vai alcançando de acordo com que você vai caminhando. Exatamente. Porque hoje não existe uma escola de empreendedorismo. Exato. Não existe. Hoje você pode existir, Jane. Existe coach. Mas só a prática. Existe coach de empreendimento, existem cursos de empreendedorismo, mas a prática é que te ensina. Exatamente. E você só aprende a ser sendo. Exatamente. Você aprende a ser sendo. Tem muita gente que às vezes trabalha em um negócio, vamos supor, você hoje tem uma empresa de confeitaria. Sim. Aí você tem uma funcionária. Exato. Lá, ela tá fazendo bolo pra você e tudo, aí ela se vê e fala, não tá legal, ou a Jane não tá me dando o devido valor, ou não tá legal aqui, ou opa, dá pra eu fazer dinheiro fazendo isso aqui. E aí ela simplesmente sai do seu negócio e abre o negócio dela do seu segmento, do mesmo segmento que você. Exatamente. Acontece muito, né? Qual é o diferencial hoje? O diferencial é que lá dentro tem a Jane. Exatamente. Ela pode ter muito sucesso na empresa dela. Sim. Ela pode alavancar, ela pode crescer, mas ela só vai saber o que é ser uma empreendedora, uma empresária, quando ela tiver o negócio dela. Exato. Que aí ela vai ver todos os impostos que ela tem que pagar. Precificação, ela né? Ela tem que ver todos os insumos Exatamente. que ela tem que comprar. O quanto de investimento que ela tem que fazer. E aí, de todos os investimentos, quando ela vê, ela parar para pensar, ela fala, caraca, porque às vezes, o que faz um funcionário se desprender de uma empresa? A questão financeira. Exatamente. Achar que o que está sendo pago para ele não está sendo justo. Não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Só que ele não entende que quanto mais dedicação ele tiver para aquela empresa, mais aquela empresa vai crescer. Crescendo também, óbvio que vai da visão do dono, da visão do empreendedor, em valorizar também aquele profissional, mas pode crescer junto. Exatamente. Né? Então, às vezes, muitas vezes, quando a gente é pequeno, quando a gente começa, né, é notório que as pessoas vão olhar e vão falar, caraca, mas ela cobra X em uma festa e ela me paga Y. Só que esse X
Exato. Muitas vezes não paga nem esse Y que a gente está lançando para poder pagar para ele. Exatamente. Porque é tanto investimento, é tanta tanto conta, custo. é tanto custo, é tanto imposto, é aluguel, é prestação de carro, é prestação de caminhão. Às vezes nem isso, vamos falar lá no início. É investimento em acervo, tô falando no meu segmento, Sim. investimento em acervo, compra de material, pagamento de aluguel, locação de material, compra disso, compra aquilo. Quando você vai ver, você cobra X, mas aquele sai menos X da sua conta. Só que isso são coisas que o funcionário, muitas vezes, Não ele enxerga. não vê. Não vê. Mas também, como eu te falei, cabe ao empresário, como se diz, eu perdi a palavra, mas abrir isso também. Uhum. Então, assim, eu sou muito franca nas minhas relações. Então, eu abro mesmo. Eu falo, eu tenho um relacionamento muito aberto com as pessoas que trabalham comigo, para que eles entendam que eu estou ali lutando com muita dificuldade para manter aquele negócio de pé e que o que hoje eu posso fazer por eles, eu faço. Exatamente. Sabe? Me posicionar no lugar deles, porque um dia eu também já fui funcionária. Exatamente. Né? Mas é muito difícil pra gente, é humanamente impossível a gente querer cobrar, às vezes, que eles doam, né? Se doem pela empresa como se fossem Nossa, donos. Exatamente. Como se fossem donos. E assim, é o meu sonho. E eu vou te falar, todo o tempo que eu trabalhei CLT, que eu trabalhei como gerente de empresa, eu me posicionava, sim, como se eu fosse dona daquele lugar. Mas assim, não porque eu queria ser grandiosa naquele lugar, mas que eu queria zelar por algo de alguém que confiava em mim para exercer aquele cargo. O famoso vestir a camisa, né? Estamos no mesmo time, então vamos fazer esse negócio crescer. Até porque eu falo muito isso com as pessoas da minha equipe, né, que trabalham comigo. Inclusive, hoje, deixei eles lá, falei assim, foi super corrido, falei assim, conto com vocês. Hoje não vai ter a Jane aqui. Lembrando que eu fora, quem é a dona aqui? Quem é que manda aqui? Não tem necessidade de eu estar aqui para sair venda, não tem necessidade de eu estar aqui para sair exatamente aquilo que é necessário ser feito. E muitas das vezes eu vejo a maior dificuldade do empreendedor é justamente selecionar uma boa equipe. Por quê? Eu vejo uma certa limitação das pessoas em fazer somente aquilo que foi contratado. Não tem aquela certa disposição de ser uma pessoa proativa. E a proatividade, ela diferencia muitas pessoas. Aquilo que você mesmo disse. Se comportar como dono é você ser uma pessoa proativa. É você fazer algo sem esperar que o dono peça, sem esperar que a responsável da empresa peça, né, Bruna? Eu lembro também na época, né, que a gente trabalhou juntas em relação às matrículas, né, as famosas matrículas, muitas pessoas tinham necessidade de somente vender. E o pós-venda? Será que realmente o comportamento ele tem que ser para o outro? Eu não já posso entregar algo redondinho, algo bem feito? Ou eu não posso pensar na responsabilidade? O que eu posso gerar para o outro departamento? E isso eu vejo muito em empresas. Algumas pessoas, né, nesse meio que eu estou agora dando treinamento, veio falar comigo que a maior dificuldade delas em si é treinar uma boa equipe, é poder contar com a equipe quando os olhos delas não estão naquele lugar. Aquela famosa frase, quando o dono não está, o gato não tá, o rato faz a festa. Aí, o que você tem para dizer comigo com a sua experiência? Até porque você tá com quantos anos mesmo da Decor? Esse ano fazem 10 anos. 10 anos. Jane, você hoje ser um empresário é você ter a visão aberta para lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de funcionário e extrair dele o melhor. Porque às vezes o funcionário que não é proativo é o que vai ter a melhor mão de obra, é o que vai fazer com a máxima excelência, com os mínimos detalhes, realizar aquele serviço ali. Mas ele não tem a iniciativa de fazer. Sim. Ou seja, você tem que mandar, você tem que pedir. Isso é normal, isso é natural. Uhum. E tem aquele funcionário que é o proativo. Ele quer fazer tudo, ele quer pegar tudo para fazer, mas que ele não vai fazer com a devida excelência. Exatamente. E é a gente, como
empresário que tem que extrair deles O melhor. Exatamente. Extrair deles o melhor. E aí, quando você tem uma equipe, você precisa identificar em cada um deles qual é o melhor de cada um e conectar isso entre eles. Exatamente. Conectar isso entre eles, né? Eu cometi durante muitos anos um erro que muita gente comete. Muita gente comete. Que é o quê? Não implementar a sua visão, a visão da sua empresa no seu funcionário. Se você não mostrar para o seu funcionário a visão, a missão, os valores, o seu objetivo enquanto empresa, ele nunca vai saber. E aí, como é que eu fazia a minha seleção para trabalhar comigo? Jane, você não tem ninguém precisando de trabalhar? Ah, exatamente. Jane, você não tem ninguém Família, precisando de trabalhar? amigos, indicação. E aí, você vai enfiando um monte de gente para trabalhar com você. E aí, aquelas pessoas vão, como se fala, elas vão pulando no... Você já viu um trem? Você vê na televisão, nunca andei de trem, desses trens lá no Rio, não. Mas o trem tá em movimento e a pessoa tá pulando dentro. Exato. E ela tá perdida porque ela não sabe, às vezes, nem o destino do trem. Exatamente. E é isso o que acontece. É isso que acontece. E eu, durante muito tempo, foi assim. Né? Era sempre isso. E, tipo assim, a agenda cheia, aquela correria, e de repente você precisava de gente, aí você chamava um, você chamava outro, e ali a pessoa ia aprendendo no meio do turbilhão. Até que eu comecei a ver que algumas coisas estavam acontecendo dentro da minha empresa que estavam saindo do meu controle. Sim. Saindo completamente do meu controle. Completamente do meu controle. Começa a despadronizar, começa a desalinhar, começa a não ser feito da maneira como você gostaria que tivesse feito. Exatamente. Começa a não ser feito da maneira que você determinou para que fosse feito. E aí você começa a ter outros tipos de problema. Sim. E aí, até que chegou um momento que eu falei, não, eu preciso zerar meus ponteiros. Eu preciso gerar os meus ponteiros. E aí, minha amiga, eu fiz o que todo mundo deveria fazer e não faz porque tem medo. Eu retrocedi. Eu voltei lá atrás. Sim. Eu fiquei sozinha, eu me desfiz de toda a equipe. Fiquei sozinha, contando com a ajuda do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, de pessoas próximas a mim que me deram uma força para que eu cumprisse naquele momento a minha agenda. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu cumpri durante aquele período a minha agenda junto com a minha equipe e família, com a minha força braçal, ou seja, voltei a carregar, descarregar carro, voltei a montar, desmontar festa, voltei eu, Bruna, botar a minha essência de novo. Lá do início, retomei a minha essência lá do início, de quando eu trabalhava sozinha. Mas eu refiz todo esse caminho. E eu tenho certeza que foi Deus que me levou lá, nesse caminho de volta. Com certeza. Principalmente para que eu voltasse e falasse, olha só, você saiu daqui. A sua essência é essa. Volta a ela. Então, o que eu fiz? Eu cumpri a minha agenda durante esse período. E aí, no mês seguinte, eu fechei minha agenda. Fechei a minha agenda e fiz uma seleção de pessoal. Sim. Primeiro, eu montei um treinamento. Eu fiquei durante 3 meses, na verdade, estudando um treinamento de equipe. Sim. De seleção de equipe, escrevendo tudo. E aí, quando eu terminei todas as festas desse período com a agenda fechada, não anunciei a agenda fechada, porque anúncio de agenda fechada é espanto de cliente. Você espanta cliente, tá? As pessoas pensam, escassez, vou falar que fechei a minha agenda. Não. Tá errado. As pessoas não vão te procurar. A pessoa nem te procura. Hoje eu tenho uma limitação na minha agenda e eu falo que eu tenho essa limitação. Mas se eu tenho a vaga ou se eu não tenho a vaga, eu só vou falar pro cliente quando ele me procurar e eu olhar que eu não tenho. Sim. Entendeu? Não falar agenda fechada. E aí eu fechei a minha agenda durante esse período, as pessoas me procuravam e falavam, não tenho vaga. Realmente não tinha vaga, mas eu não tinha vaga porque minha agenda estava fechada para essa seleção. Então, fiz seleção de pessoal. Fiz treinamento desse pessoal. Sim. Primeiro um treinamento teórico, onde eu implantei neles toda a mentalidade da empresa. Todos os caminhos que eu gostaria que eles seguissem.
Dentro do meu ateliê, eu segmentei o ateliê todo, eu setorizei o ateliê todo. Então, eu primeiro coloquei a empresa toda da maneira como eu queria que ela estivesse, para só depois eu contratar a equipe. Meu marido, na época, ainda falou, não, você tem que contratar logo. E aí, tudo, porque eu precisava, eu queria zerar organizar. os problemas, eu né? queria organizar o Sim. ateliê, eu queria botar tudo de, não, contrata e essa galera vai te ajudar. Eu falei, não. Exatamente. Eu preciso organizar, eu preciso trazer a minha essência de volta para dentro desse lugar. Porque, o que acontece? Como eu te falei, a gente só sabe como é que é empreender empreendendo. Sim, exatamente. Então, eu vim naquele turbilhão, 10 anos trabalhando, só trabalhando. Quando você pensa que não, muitas coisas que vieram pelo caminho são coisas que não te servem mais, né? Como experiência serviu, mas aquilo para você seguir daquele ponto em diante já não serve Tudo mais. se renova, né? Tudo se renova. Tudo E eu tô se renova. falando, não é de coisa material, eu tô falando de conhecimento, enfim. Técnicas, né, de atendimento, Muita em coisa. tudo. E aí eu fiz esse treinamento, fiz a seleção, treinei a equipe, dei treinamento teórico, dei treinamento prático. Depois do treinamento, depois que eles passaram pela triagem, que eles passaram pela experiência de um final de semana inteiro, montando as festas, desmontando, elaborando, fazendo checklist, aí que eu sentei todo mundo no escritório e aí veio a última etapa do treinamento, que é assim que é hoje, né? Sim. A última etapa do treinamento. E aí? E agora? Vocês se sentem pertencentes? Vocês se sentem fazendo isso? É isso que vocês querem? Né? Estão preparados? E aí sim. E fora isso, assim, você tem a manutenção diária do seu negócio. Hoje a nossa equipe ela trabalha de quinta a segunda. Sim. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Terça e quarta são o sábado e domingo da equipe, porque é assim que funciona nos eventos, né? E aí a gente toda quinta-feira tem o nosso café da gratidão. Olha que coisa linda. É bem motivacional, né? É o momento de eu servir a minha equipe, porque a minha equipe, ela serve a empresa durante todo o final de semana, com as festas, com os clientes. Então, na quinta-feira é o momento que eu tenho de servi-los. Sim. Então, toda quinta-feira a gente começa a nossa semana lá no escritório com o Café da Gratidão. Dentro desse Café da Gratidão é o momento deles falarem. E aí eu peço a opinião deles com relação ao final de semana que passou, como é que foi, o famoso feedback, quais foram né, as de como intercorrências, como que a gente pode mudar. Tem a lavação de roupa suja também. Tem que ter. Tem a lavação de roupa suja também. Mas é nesse momento que você evita conflitos na equipe. Sim. Eu vou te falar por quê. Se você tem uma oportunidade de toda quinta-feira estar de frente com a sua chefe, a dona da empresa, de frente com a sua equipe, para dizer tudo o que aconteceu, a sua opinião e o que você pode fazer para ser mudado, para que você vai tirar satisfação com seu colega durante o final de semana? Exatamente. No meio do trabalho. Não tem como. Não vai. Não vai. E aí você desperta no funcionário aquele... Às vezes um vacila com o outro. Sempre aí vai ele ter. Já fala assim, não vou falar nada. Quando chega quinta-feira lá, eu boto tudo na mesa. E o famoso, como diz o Big Brother, o que eles falam lá. É o sincerão, é isso, é o sincerão. Então, isso é muito bom. Porque você consegue ali colocar todas as cartas na mesa. Sim. Você consegue alinhar com eles ali. Uhum. E muitas vezes o alinhamento, ele não vai vir em forma de conserto. Ele vai vir em forma de corte. Então valeu a pena retroceder. Valeu a pena retroceder. E tem valido a pena. Sim. Porque isso ainda é recente, São tá? frutos, né? Isso é recente, Sim. Jane. Isso é recente. Então, assim, eu ainda estou caminhando para essa excelência. Sim, eu não tô dentro dessa excelência. Eu tô caminhando para ela. Porque realmente chegou um ponto que eu olhava para minha empresa e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre me dediquei com tanto afinco para a empresa dos outros. Eu treinava pessoas, eu treinava equipes, sabe? Eu fui treinadora comportamental durante muito tempo. Sim. Eu sou gestora. Por que eu não estou conseguindo gerir a minha própria empresa? Exatamente. E eu não estava conseguindo gerir a minha própria empresa porque existia em mim uma sobrecarga de trabalho. É o famoso faz tudo.
eu não me enxergava. Você não Olha só conseguia... que loucura. Olha que loucura. Eu, enquanto estava dentro da empresa dos outros, eu tratava a empresa do outro como se fosse minha. Uhum. E dentro da minha própria empresa, eu estava trabalhando como se eu fosse funcionária dela. Olha... Tá errado isso? Com- Não. mas inicialmente, né? Não tá errado você Sim. trabalhar na sua empresa como se você fosse funcionário dela. Sim. Mas eu estava... Jane, eu tinha equipe para montar e desmontar. Eu tinha equipe para decoração. Eu tinha a pessoa que fazia o balão, a pessoa que fazia as flores. Pra que tudo eu, isso? Não, e eu me metia a fazer tudo. Então você tinha Me metia equipe... a fazer tudo. Eu vou deixar esse trechinho aqui e vou falar diretamente. Porque eu vou mandar esse trechinho aqui pra ele. As pessoas às vezes iam fazer os balões pra mim. Cara, eu contrato e pago uma equipe exclusivamente pra fazer os balões das minhas festas. A minha equipe de montagem já foi lá e já montou. O que eu fazia? Eu ficava lá no meio da equipe de montagem. A equipe tá montando e eu tô ali junto. Sendo que eu tenho equipe pra fazer aquilo. Sim. O desenho tá na mão deles, o checklist tá na mão E deles. onde você poderia estar neste momento? E eu ali me envolvendo, fazendo tudo. Aí, fazia a decoração, fazia a minha parte. Já tinha me envolvido na parte dos meus funcionários. Fazia a minha parte, aí vinha o menino do balão. Meu Deus. O menino do balão, Jonathan, te amo, saudades. Ele ia vir fazer o balão, ele tava lá fazendo o balão, eu tava metendo a mão na bola junto com ele. Entendi. Eu tava lá fazendo, não, e bota aqui, faz aqui, tira ali. Às vezes ele ia embora. Sim. E eu ia mexer no trabalho dele. Aí eu te pergunto, pra quê? Pra quê? Pra quê? Exatamente. Eu tinha confiança. Sabe o que acontece? Eu tinha confiança na equipe. Sim. Eu tinha confiança no trabalho de cada um e principalmente nos serviços que eu terceirizava. Só que era uma... Não sei, não sei te explicar isso, mas não é nenhuma insegurança, mas é uma ânsia de envolvimento mesmo, aquela ansiedade de querer, aquele perfil de querer dominar tudo aquilo. E a gente não tem domínio de nada. Exatamente. Você acaba tendo um perfeccionismo, né? De querer Muito. tudo do seu jeito. Do meu jeito. Exatamente. Do meu jeito. Você quer dominar, você quer ter perfeição em tudo, sendo que cada um tem o seu jeito de fazer também com excelência. Mas Todo o jeito mundo, deles, exatamente. E vai ficar perfeito. Exato, só que a gente tem o nosso, a gente quer que eles eu façam igual. Despertei pra isso. Quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente. Todas as minhas festas foram feitas, foram cumpridas com total excelência pela minha equipe, por um grande amigo que eu tenho paixão por ele, que é decorador também, que pegou junto com a minha equipe, fazendo todo o trabalho. E quando eu vi as fotos, cara, não tá nada diferente do que eu faria. Exatamente. E aí eu olhei e eu falei, cara, é isso. Se qualquer coisa acontecer comigo amanhã, as festas vão continuar sendo feitas. Mas e eu? E a minha família? E os meus filhos? Então, assim, uma vez eu ouvi de uma amiga, que é uma parceira minha, ainda né, minha fornecedora. Sim. E aí eu, né, conversando com ela, desabafando de quão cansada, esgotada eu estava. E ela só me falou uma frase, ela falou assim, sabe o que eu acho? Aí eu falei, o quê? Ela falou, eu acho que você trabalha muito para quem tem uma equipe tão grande quanto a sua. É saber delegar, né? Saber confiar, né, no trabalho do outro. Que loucura. E nessa época eu tava com 8 funcionários. 8 pessoas trabalhando para mim. E eu trabalhando por 8 pessoas. Meu Deus. Eu trabalhando por 8 pessoas. Porque acaba que nós fazemos com que o nosso funcionário também se acomode. Ela faz. Exatamente, porque olha só, se eu pego essa caneca, fulano, essa caneca tem que ficar aqui. Tá. Aí a caneca tá aqui. Aí você fala com ele que tem que estar aqui. Aí você volta lá, a caneca tá aqui. Aí o que você faz? Ao invés de você falar, fulano, a caneca, eu quero ela aqui. Não, você vai lá e coloca. Aí você vai fazendo aquilo repetidas vezes, e aí o que acontece?
É igual uma criação de filho, né? Você dá tudo de mão beijada, você faz, vai chegar um momento que ele se acomode, não desenvolve prontidade para o mundo. E você falando, abordando esse tópico, eu lembrei de uma história que realmente faz sentido. Tinham 2 funcionários, um velho há 15 anos nessa empresa, né? E um que chegou, digamos, 2 meses. Pedro era o antigo e João era o novo. E, de repente, o novo é promovido ao gestor daquela equipe. E aí, o João lá, né, nervoso devido a ele ser 15 anos de empresa, ele vai e questiona o dono da empresa, o empreendedor. Por que fulano chegou tem 2 meses, é gestor, e eu já tenho 15 anos aqui e eu não sou promovido? E a gratidão de estar aqui sempre vestindo a camisa, de estar com o senhor. E aí o dono da empresa vira para ele e fala: faz só um favor para mim, tá um barulho aqui, vai ali na janela e vê o que é esse barulho. Aí ele voltou e falou: é um caminhão. Aí um caminhão, mas o que o caminhão está fazendo? Aí ele voltou na janela e voltou. Tá vendendo laranja. Aí ele: laranja? Voltou o cara de novo, mas qual o tipo de laranja? Voltou e falou: seleta. E aí ele pegou só um momento, chamou o funcionário de 2 meses. E aí esse funcionário de 2 meses foi até a janela, né? E perguntou: qual é esse barulho? O que está acontecendo com esse barulho? Você pode dar uma olhadinha para mim o que está acontecendo? Aí vai o funcionário de 2 meses. Quando ele chega próximo ao dono e fala: olha, o barulho é porque é um caminhão que está lá vendendo laranjas seletas a R$10. Aí ele pegou, virou pro funcionário antigo e falou: eu tenho que falar mais alguma coisa? Não tem, porque normalmente o que você tá. O tópico que eu achei bem interessante, que muitas das vezes também nós empreendemos, para quem empreende, é muito difícil, porque a gente tem quer que saia perfeito, a gente tem medo, uma certa insegurança, até mesmo inicialmente, de não entregar um produto com excelência. Porque é o seu nome. Exato, é o seu nome. É o meu nome. É o seu nome. Empresa, é o meu negócio. Só que quem torna quem faz o caminho da empresa é a gente. Então, assim, eu tenho total consciência de que a minha equipe falhou em algum momento por minha culpa. Por minha culpa. Por uma falha na minha gestão. A responsabilidade, puxar pra gente sempre. Foi falha minha. Sim. Minha. Agora, uma coisa que eu posso te assegurar. Esse período de retrocesso, né? De retroceder, porque quando eu retrocedi, eu me lembro que eu conversando um dia com meu pai, e eu ali, a gente de madrugada, fui desmontar uma festa, eu chegando em casa, e eu assim, com um sorriso no rosto, sorrindo e, cara, morrendo de rir com aquilo, falando: meu Deus do céu, e a gente lembrando da Meriva, do carro cheio de coisa. E aí eu falei: meu Deus, gente, voltei, sei lá, 6 anos do tempo. E eu rindo aquilo, meu Deus do céu, que loucura. Valeu a pena, né? Não, assim, e eu ali naquele momento sem equipe, sem perspectiva, porque eu não sabia o que ia ser dali pra frente, se eu ia conseguir uma equipe comprometida para trabalhar comigo. E aí eu dei esses passos para trás, sabe? De trabalhar, retornar, trabalhar sozinha, retornar a fazer as minhas montagens e tudo. E aí eu falei: caraca, voltei 6 anos atrás, mas falei isso assim, com leveza no coração. Sim. E hoje, analisando todo o cenário, eu posso te dizer que dentro de 3 meses da minha nova equipe, eu já tinha evoluído. Exato. 6 anos à frente. Olha. Então, assim, vale a pena retroceder, voltar atrás, cortar na raiz. Na palavra do Senhor fala sobre colocar vinho novo em odre velho. Você vai perder o vinho, você vai perder todo o tempo de fermentação dele, simplesmente por colocar em um lugar inadequado. Exatamente. Então, assim, refaz, quebra, refaz. E eu encorajo todas as empresárias, empreendedoras que estiverem com qualquer tipo de problema em gestão de equipe, não
temam em retroceder. Não temam em renovar. Não temam em recomeçar do zero. Do zero. Se eu tiver novamente que voltar lá atrás e eu carregar, descarregar, montar, desmontar as minhas peças, eu vou fazer... Até caminhão dirigir, você dirige? Dirijo. Que legal. Se eu tiver que fazer tudo isso, Janinha, eu vou fazer. Porque o meu sonho é meu, é meu, é Sim. meu. Vou te dar um exemplo. Você usa óculos? Não. Não. Põe meu óculos aí. Não, nem tem como. Por que não tem como? Porque é feito pra você. Bota no seu olho. Já embaçou logo no início. Embaçou no início? Sim, antes de colocar. Mas a minha vista tá embaçada sem o óculos. Ó, eu não consigo nem... Tudo embaçado. Tudo embaçado, então me dá aqui. Porque eu estou enxergando tudo embaçado sem o meu óculos. Agora eu coloco o meu óculos e enxergo com clareza. Por quê? Porque esse óculos, como você falou, ele foi feito pra mim. Pra você, exatamente. Deus dá para cada um de nós a nossa própria visão. Sim. Você não vai enxergar com a minha ótica, você não vai enxergar com o meu óculos. E eu não vou enxergar com o seu. Exatamente. A nossa visão não vai ser a mesma. mesma. Entende? A nossa visão não vai ser a mesma. Exatamente. Então, assim, a gente precisa aprender com isso de que os nossos sonhos são nossos. A nossa visão é nossa. Quem está enxergando aquele ponto onde vai chegar somos nós. Aonde você quer chegar, quem vai enxergar é você. Exatamente. Então, não adianta, Janinha, não adianta. Então, se tiver que retroceder, quantas vezes forem necessárias, eu vou retroceder. Exatamente. Eu vou retroceder. E eu, como eu te falei, eu encorajo todas as empresárias e empreendedoras que estiverem passando por esse tipo de problema, não temam em retroceder. Porque da mesma forma que Deus te deu a visão e te capacitou para dar o primeiro passo, exatamente. Ele vai te capacitar a dar os próximos passos. Aos próximos passos, porque você já sabe o caminho. Exato. Então, assim, como eu te falei, eu voltei atrás, eu retrocedi. Mas o tempo que eu analisei o meu cenário, refiz o meu caminho e retomei os meus passos, foram o suficientes para eu evoluir ainda mais do que o período que eu retrocedi. E hoje eu te asseguro firmemente que eu tenho muito mais segurança, inclusive para delegar para minha equipe aquilo que ela vai fazer. Exatamente. Olha só, a importância de você recomeçar quando for necessário te faz com que você repense exatamente todas as ações que te fizeram, até mesmo não necessariamente fracassar. Não, até as suas ações. Sim, as suas ações atitudes. Com as pessoas, porque às vezes por imaturidade nossa, a gente perde pessoas. Exato. Isso é real e as pessoas precisam admitir isso. Eu queria muito, Bruna, o programa, né, Estrelas Empreendedoras, no caso o podcast, ele fala muito em relação não só para quem já empreende, né? O foco é esse. Eu queria muito que você deixasse um recado para alguém que está aí pensando, ainda não tomou o primeiro passo. Queria que você falasse aí a motivação, algo motivacional para essa pessoa que está aí, querendo só dar o primeiro passo. O que você tem para dizer a essas pessoas? Meu Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente encorajar alguém a dar um passo. Mas, primeiramente, buscar em Deus. Buscar em Deus estratégias. Deus tem muitos propósitos para cumprir nessa terra. E nós somos instrumentos para que esses propósitos sejam cumpridos. E Ele vai cumprir independente de você ou não. Sim. Ele dá... na palavra do Senhor fala sobre os talentos. Né? Sim. Sobre os talentos. E que Deus, Ele delega, Ele dá talentos de acordo com a nossa capacidade. Sim. Às vezes a gente está com um desejo ardendo no nosso coração de fazer alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Quero abrir uma loja de bolo. Aí tô lá com aquele desejo ardente no meu coração. Ardente no meu coração. Ai, eu queria abrir, eu faço bolo tão bem. Ai, eu acho que eu vou começar a fazer. E aí você fica só pensando aquilo ali. E não coloca em prática.
Quando você pensa que não, você passa na rua da sua casa e olha, tem o quê? Uma loja de bolo. Exatamente. Aí você fala... Poxa, poderia ser eu. Podia ser. Como assim? Você olha e fala, como assim? Às vezes você pensa, você passa lá no shopping e vê uma sala, uma loja vazia com uma placa de aluga-se. Aí você fica assim, ai, podia ligar pra ver essa loja. Ai, podia abrir uma loja de roupa aqui, né? Ai, eu podia. Ai, eu podia. Ai, eu podia. Ai, eu Quando podia. O famoso ai, podia. Ai, eu podia. Aí, o dia que você toma atitude, fala, vou ligar. Aí, quando você liga, você fala, oi, fulano, tudo bem? Eu vi a placa. Ah, menina, acabei de alugar. Aluguei ontem. Exatamente. Já aconteceu várias vezes, né? Acontece. Sim. Então, assim, quando você vai dar o seu primeiro passo, cara... O tempo voa, né, Bruno? Vou te falar... Quando a chama acender, já faz. Minha amiga já joga palha por cima pra poder pegar fogo Tem no que negócio. agir na emoção mesmo. Na emoção. Porque se você pensar for na razão. Porque primeiro, Janine, se você parar pra agir na razão, você não vai fazer. Não faz nada. Porque o empreendedorismo, tem que ter amiga, emoção. Ele é doloroso. Ele é árduo demais. Não adianta romantizar o empreendedorismo. O empreendedorismo, a palavra empreendedorismo, ela é linda. Mas o caminho do empreender, ele é muito árduo. Exatamente. O caminho até sabe, o caminho do empreendedorismo, ele é muito árduo. Sabe, é muito testemunho que a gente tem que dar. E não pensem né? as pessoas que, cheguei agora, tô aqui firme e forte, tô aqui sendo destacada, sendo conhecida, reconhecida. Meu amor. A dificuldade é diária. As lutas são diárias. Só mudam a proporção com que elas acontecem. Exatamente. Só mudam a proporção com que elas acontecem. Não é assim, estou no mundo da Palácio das Maravilhas. Não é. Você acorda, bota um sorriso no rosto e vamos lá. Né? Não é assim, Bruna? Nossa. Olha, é que negócio... Às vezes dá vontade de entrar perto da mesa, mas tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a empreender... Eu sabia que era matar um leão por dia. Sim. Eu já sabia que era matar um leão por dia. Agora, não imaginava que Deus fosse me jogar no meio de um safari. É muita coisa. É leão, é tigre, é cobra, é onça braba, é uns elefantão que vem querendo pisar em cima de você. Desse jeito. É hipopótamo, é jacaré. É tudo, minha filha. Não é um leão por dia só, não. Muita é uma coisa. selva inteira que você tem que domar. E é desse jeito. E assim a gente segue, Janinha. Agora, voltando, que você pediu. Cara, só vai. A minha palavra para quem quer empreender é só vai. Se identifique naquilo que você ama. Sim. Faça com excelência que o sucesso é garantido. Mas isso quando você se dedica e se entrega de todo o seu coração. Exatamente. Ponha, que seja no geladinho. Vai fazer geladinho. Hoje a gente anda aí na rua, na praia, e tem aquele pessoal com o isopor do Gelopa. Sim. Gelopa. Eu não sei a história do Gelopa. Não sei a história do Gelopa. Mas aí você Mas teve olha... o início. Teve o início. Aí você olha e fala, poxa, Gelopa. Eu não sei qual foi, vou cogitar. Mas imagina se o dono do Gelopa tivesse desistido no primeiro geladinho que ele fez. A Coca-Cola, né? Diz que fracassou. Gente, eu não sei quem é o dono do Gelopa. Se alguém conhecer o dono do Gelopa, souber a história do Gelopa, me conta, porque eu posso estar blasfemando o Gelopa aqui. Mas foi o único exemplo que eu achei que agora foi o Gelopa, porque Sim. É um geladinho. Às vezes a pessoa pode ter sucesso, se destacar, ser excelente no mercado dele, mas ele simplesmente começou, deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Então, deu o primeiro passo. Quando a chama acender, joga a palha por cima e pega fogo no milharal. Temos quanto tempo aí, Vitor? Acabou. Vou só finalizar aqui, então. Tá? Já deu uma hora? Passou. A gente fala aí, menina. É porque, na verdade... Chegou atrasado, né? É que vai ter outro... Mas agora tá 49 minutos, no caso era pra acabar 30. Eu deixei ainda mais 11 minutos aí. Sim, vou só finalizar com ela aqui, então.
Bruna, eu quero agradecer, tá? Imensamente a sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo, aprendi muito. Estou indo levando aí para casa aí muitas dicas, com certeza. Já levo, né? Já te acompanho nas redes sociais. Inclusive, gente, segue a Bruna. Segue, gente. Segue a Bruna. @Decor Dreams Macaé. @Avelar Entretenimentos. Que você venha cada vez mais levar a sua alegria onde você passa. Você é essa pessoa super alto astral. Sempre foi de servir. Eu lembro claramente, todas as vezes, a oportunidade que eu tive de estar com você, sempre me tratou super bem. Eu lembro de um bolo que você foi fazer, esqueceu do açúcar. Lembra de cenoura? Foi lá e botou a calda por cima, com tanto carinho. Foi lá, fez. E você continue sendo essa mulher. Tenho certeza que tem muitas pessoas aí que te acompanham. Por mais que você não saiba, por mais que elas não te dão um feedback, com certeza você influencia muitas pessoas. Porque tá famoso, né? Influenciador. Mas o que realmente essas pessoas influencia? Né? E a sua correria, o seu dia a dia, com certeza influencia. Eu, nos meus momentos de depressão, você me fazia me lembrar lá no início, né? Aqueles momentos que a gente tinha lá, árduo, lá das matrículas. Eu vi e falei, caraca, como a Bruna tá, graças a Deus, estou feliz por você. Sempre estive, né? Feliz pelas suas conquistas que você tem, no seu sucesso, no seu trabalho. E quando eu falei, né, para algumas pessoas, vou entrevistar a Bruna, você conhece? Já me falar, e a pessoa às vezes, Bruna, sim, a melhor decanadora de Macaé. Olha as festas maravilhosas que essa mulher faz. Gente, como que pode, cara? Que festa, cada festa maravilhosa. Gente, vamos lá dar uma olhada. Agora eu quero falar, posso? Oi? Falar? Posso falar? Pode. Pode falar. Eu tô muito feliz em te ver aqui na minha frente hoje. Uhum. Às vezes as pessoas podem não saber, mas eu pude acompanhar de perto, talvez o que tenha sido o pilar da sua história, que foram os momentos mais difíceis que você passou. Sem dúvida, muito. E eu me lembro claramente de tudo o que eu vi, da forma como eu te vi e como eu estou te vendo hoje. Eu fico muito, muito feliz e grata a Deus que te fez voltar à sua essência, que te fez retomar todos os seus sonhos. Sim. E te colocou de pé de novo. Amém. Te ver hoje com a sua família, com o seu negócio, com a sua saúde estabelecida. Principalmente, né, a saúde, né? Me emociona. Eu quero deixar um beijo aqui para sua mãe, Sim. pra Dirce, Sim. pra sua avó, Sim. pros seus filhos que ainda não tive a oportunidade de conhecer, Sim. mas que esse seja uma retomada de laços aí. Com certeza. Vai fazer chorar, né, Bruna? Realmente foi momentos difíceis, mas é aquilo. Todos nós somos necessários passar por momentos difíceis para exatamente saber de onde Deus nos tirou. Exatamente. E você ter essa convicção de saber de onde o Senhor nos tirou e ser grata até mesmo esses momentos difíceis fazem ser quem você é hoje e faz ser quem é a Jane hoje. E olhar para trás me faz olhar para frente, não esquecer, mas olhar com carinho até os momentos de dor. E eu sou muito de gravar. Cada momento que eu tive com você, com cada pessoa. Eu lembro do estrogonofe, eu lembro de tantas coisas. Nossa, eu não lembro. Eu lembro. Depois eu te contar. Mas eu quero agradecer vocês, que vocês venham seguir. Não só a Bruna, me segue no Instagram. O nosso objetivo aqui, com certeza, é motivar vocês. Não só quem já empreende, mas pessoas que têm aí desejo de empreender, pessoas que estão até mesmo aí sem sonhar, sem perspectiva. Esse é o nosso objetivo. É um projeto que é justamente para trazer, não mulheres que com totalmente disposição, mas o processo faz você ter a disposição. E é isso, gente. Nosso 4º episódio com essa pessoa maravilhosa chegou ao fim. E aquele abraço para vocês. Ai, obrigada.